Olá, eu ontem enviei este Excel para a lista dos subscritores do Borja on Stocks e recebi imenso feedback, muitas sugestões, correções ao Excel e algumas dúvidas que procurarei esclarecer neste breve vídeo. As sugestões foram duas. Foi incluir uma coluna com o valor corrigido pela inflação, que está aqui neste Excel que também enviei agora juntamente com este vídeo. E outra foi que quando se chegava à independência financeira, o Excel estava de forma em que continuava a haver contribuições para a conta. Ou seja, por um lado colocava-se capital, por outro lado tirava-se capital, e isso não era muito eficiente do ponto de vista fiscal. E então eu adaptei a fórmula de maneira a que agora, quando se começa a retirar capital da conta, já não se continua a fazer estes aportes mensais. Portanto, ele põe o capital, mas retira na mesma aqui na fórmula. É como se não se fizesse contribuições a partir do ano da independência financeira, que definimos aqui, já vamos falar sobre isso. Já não se fazem contribuições para a conta. Este aporte mensal deixa de existir. De resto, as dúvidas relativamente a estes valores, como eu disse, cada um terá os seus e pode introduzir os seus valores aqui. O ano, em vez de ser 2023, pode ser, por exemplo, 2025, só começa em 2025. Aquilo altera logo aqui na tabela, se repararem já está a começar em 2025. Agora vou voltar a pôr 2023. O investimento inicial eu pus aqui 20 mil, mas até pode ser zero, porque pode-se começar só com uma poupança mensal a investir. Claro que isso tem implicações aqui nos valores finais, mas não muita, também só estava 20 mil, também pode ser 30 mil, enfim, aquilo que for. Cada um colocará o valor adequado ao seu caso específico. Em relação ao aporte mensal, 1000 euros, realmente para quem ganha o salário médio em Portugal isto é impossível, não é? Mas pode-se pôr muito menos, pode-se pôr 200 euros, pode-se pôr também muito mais. Por exemplo, ainda há pouco tempo veio cá almoçar comigo a Óbidos um rapaz que trabalha nos Países Baixos e ele ganha lá 8 mil euros por mês, então, e é novo, tem 29 anos, então investe 4 mil euros por mês, o que é fantástico em ações. Então se fizermos aqui 4 mil e os valores sobem, porque é uma coisa incrível, não é? Obviamente. Em relação ao dividend yield médio da carteira, eu aqui tenho 3%, considero algo elevado para quem se tiver uma carteira mais orientada para crescimento. Porém, se tiver muitas ações de empresas já maduras que pagam bons dividendos, até é baixo. Portanto, há muitas empresas que pagam um dividend yield de 5, 6%. Então, até se tiver mais ações desse género, o dividend yield será mais alto. No entanto, também o retorno potencial será mais baixo. Aqui a taxa de imposto sobre dividendos eu tenho 28%, porque é aquela que nós pagamos como residentes em Portugal. Mas se quem está a ver o vídeo viver nos Países Baixos ou nos Estados Unidos, onde a taxa de imposto sobre dividendos é 15%, aqui colocará os 15%, o que também muda aqui os dividendos recebidos, porque os dividendos recebidos já estão em termos líquidos aqui. Aqui na coluna já está em termos líquidos, portanto a taxa de imposto, agora vou voltar a pôr 28%, que é o que temos cá em Portugal, infelizmente. O ano da independência financeira, cada um terá a sua ideia, não é? Eu pus aqui 2040, é daqui a 17 anos, eu tenho 47, será quando tenho 64, mas podia pôr 2045 ou 2035, enfim, ou 2050, isso depende também da idade de cada um. De qualquer forma, uma coisa interessante seria colocar um ano em que os dividendos já cobriam o levantamento anual, porque como os dividendos já são depois de impostos, assim o levantamento anual seria já tax-free, não é? Porque estamos a levantar dos dividendos que já pagaram impostos. Em vez de vendermos ações, só levantávamos os dividendos. Vou ver só por curiosidade qual é que teria de ser o ano
para isso acontecer. Para 2042, porque eu também pus para levantar 5.000 euros por mês. E atenção que a partir do momento em que se começa a levantar já não se fazem contribuições, ou seja, cessam ali os aportes. No outro Excel que eu enviei ontem não estava assim, mas várias pessoas alertaram para isso e então eu consegui mudar aqui a fórmula de maneira a que os aportes terminassem quando começam os levantamentos. Vou pôr aqui só 3.000, que é para ver se consigo mais cedo. Seria aqui no ano 2048 é que já conseguia tirar 3.000 euros por mês só de dividendos. Mas cada um poderá fazer como entender. Lá, os valores são todos adaptáveis. Aqui o retorno médio anual, 10%. Enfim, é um retorno acima da média. É para isso que eu trabalho todos os dias no Bojão de Stocks. O meu objetivo até é bastante superior, é ter um retorno médio anual de 15%, que ainda assim ficará aquém dos maiores do mundo, obviamente. O Warren Buffett tem um retorno médio anual de 19% ao longo de mais de 60 anos de investimentos. O Peter Lynch teve um retorno médio anual de 29% ao longo dos 13 anos em que geriu o Magellan Fund. 29%, portanto. E a minha ambição é ter um retorno médio anual de 15%. Mas se for 12%, também já ficaria bastante satisfeito. E se for 10% também, o modelo continua a ser extremamente compensador, mesmo se for só 10%. O retorno médio anual do SPY, o ETF que segue o S&P 500 nos últimos 30 anos, estive a calcular mesmo agora, foi 7,94%, sem contar com dividendos. Aqui também não estamos a contar com dividendos, porque os dividendos estão aqui nesta parte. Mas se for, foi 7,94%, ou seja, 8%, portanto consegui 10%, é só 2 pontos acima da média. Enfim, para mim seria... Não acho assim muito difícil, porque eu trabalho todo o dia nisso e estou à procura de ações com fundamentais superiores à média e que estejam subavaliadas. Portanto, considero que é possível, é bastante possível e é esperado um retorno médio anual de 10%. Eu nos portfólios de ações recomendadas no Bojão de Stocks tenho ali o Top 10 Lisboa com cerca de 14%, o Top 20 Small Caps US com cerca de 10%, e depois dois na Europa que estão ali nos 3% de retorno médio anual, Madrid e Amsterdão, e a média daquilo tudo está mais ou menos nos 8%, mas também é preciso ver que houve agora um grande bear market, antes disso já tiveram nos 20%. Quando antes houve um bull market, portanto isto varia ao longo dos anos. Aquilo que eu também gostaria de frisar é que estes 10% nunca na vida serão lineares. Os investimentos em ações não crescem de forma linear como está aqui na tabela. A realidade será sempre muito diferente disto está aqui, porque isto está a utilizar uma média de retorno de 10%, e essa média, que tal como eu disse, não é nada de extraordinário. Enfim, a média, investindo só na média, tem-se conseguido nos últimos 30 anos, em que houve muitas crises, não é? Nos últimos 30 anos houve o dot-com bust, houve a grande recessão de 2008, houve a crise das dívidas soberanas de 2012, houve o Brexit em 2016, houve o Covid em 2020, a guerra na Ucrânia em 2022, portanto houve aqui uma série de crises ao longo dos últimos 30 anos, e mesmo assim as ações em média do S&P 500 tiveram um retorno de 7,94%, 8%, 8% ao ano. Portanto, 10% não é nada de extraordinário. Agora, lá está, tal como o passado não foi nada linear, o futuro certamente também não será linear. Haverá anos muito bons, em que as ações sobem muito, anos maus, em que descem, anos muito maus, anos médios, e tudo isso contribuirá para um retorno médio anual à volta disto, espero eu, 10%. Depois aqui a inflação, eu pus 2%, até 2070 de inflação média anual. Claro que a inflação agora está mais alta, bastante mais alta, mas isso foi porque houve certos choques exógenos, que foi o confinamento, não é, devido à Covid, e depois a guerra na Ucrânia, que aumentaram a inflação.
mas é expectável que, e esse é o objetivo dos bancos centrais, que a inflação volte a descer para uma zona dos 2% de média anual. Portanto, é isto. Espero que seja útil esta tabela para vós. Coloquem os valores que consideram mais adequados e tenham confiança nos investimentos a longo prazo. E como podem ver, o tempo do investimento é super importante. Sigam uma estratégia de controle do risco que vos mantenha no mercado durante muitos anos, porque realmente isso é o mais importante. É o número de anos e o retorno que conseguem obter, mas especialmente o número de anos. Portanto, aguentem-se aí, tenham confiança no futuro e fiquem entusiasmados com estas contas, espero eu. Obrigado a todos.